Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos a mais um Destaque do Dia. Pregão basicamente de estabilidade, o índice fixa agora 0,11% a 3.259 pontos, depois de uma super quarta com decisão de juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. O nosso Copom elevando a taxa Selic aí para 14,25%, amplamente já divulgado aí pelo mercado. Acho que isso não foi novidade para ninguém. Quem acompanha o Destaque do Dia aqui me envia falar basicamente isso todo dia, que era a projeção do mercado, um aumento ali de 1%. O BC já tinha contratado também na última reunião esse aumento. Agora, nessa última reunião, ele já deixou a porta um pouco mais aberta para, no mínimo, reduzir ali os aumentos. Sinalizou que deve ter na próxima reunião, mas de uma magnitude menor. Então, a gente espera que tenha ali 0,50, 0,75 ou 0,25, dependendo do que acontecer aí, tanto na parte da inflação quanto da atividade econômica, pessoal. Vale lembrar que na primeira reunião desse ano, o BC sinalizou preocupação com a atividade econômica. Isso já fez o mercado, na época ali, colocar mudar um pouco a projeção de taxa final aí de Selic, que inicialmente era 16, 16,5, veio para mais próximo a 15,5. Agora, com essa reunião, todo mundo já está vendo ali que o BC está com cara de parar em, no máximo, 15%, e eu acredito que a maior probabilidade ainda é 14,5, 14,75. Então, essa foi basicamente o resultado aí da reunião do Copom. Não fez muito preço porque veio muito em linha com o que o mercado imaginava. Tanto o Fed quanto o Copom veio aí sem muita surpresa mesmo. E você sabe, o mercado é muito daquela história de sobe no boato, cai no fato. Então a gente viu toda essa alta nesses dias, além do gringo entrando pesado aí na bolsa, o mercado já vendo que a Selic não ia subir tanto, agora confirmando um pouco aí pela reunião do Copom. Então hoje sem muita surpresa aí nos ativos. Mapa aqui dos fundos imobiliários, vocês podem ver que não tem nenhum segmento assim de grande destaque, exceto aqui os shoppings, que apenas o ITRI e a JFI caem, os demais aí no positivo, mas não é um pregão assim de grande destaque em termos de alta. A grande maioria dos ativos aí próximo ao 0 a 0, ou leve queda também depois de toda essa alta que a gente viu. O IFIX está aí, se não me engano, é a sexta semana consecutiva de alta. É um período aí bem considerável, e quem tinha posição em renda variável se deu muito bem nessas últimas semanas. Ações foi aí basicamente da semana passada, né? Vamos passar por alguns ativos específicos como estão vindo para fechar o pregão. Destaques em termos de altas e de baixas, fatos relevantes e fechando aí com o assunto dividendos. Eu quero iniciar pelo destaque do pregão em termos de alta, embora não está fazendo mais parte do índice FIX, o HELG 11 sobe agora a 18,49. Acredito que vocês devem ter visto algumas notícias hoje em relação a essa alta do HELG. Se não, por que o fundo está subindo tanto? Chegou a subir ali quase 30. No mês aqui a gente pode ver alta de 15,48. O HELG recebeu uma proposta para vender todos os seus imóveis para o GGRC. Daqui a pouco eu vou passar para vocês o comunicado ali do GGRC, que é um pouco mais resumido. O Helg, na verdade, divulgou uma Assembleia Geral extraordinária, convocando aí os cotistas para votarem se aprova ou não essa venda total dos ativos. E é um pouco mais longo, então vou passar o fato relevante de GRC que fica um pouco mais prático. Mas para resumir desde já a história, o que aconteceu? O Helg deve, se aprovada pelos cotistas, vai vender todo o seu portfólio com o valor patrimonial em mais ou menos R$ 100. Hoje o fundo vale R$ 111,50. O GGRC compraria a mais ou menos R$ 100 e pagaria via cotas. Então o Helg receberia, daria os seus ativos para o GGRC e receberia cotas do GGRC. Eles vão fazer uma emissão para o Helg 11 poder receber essas cotas ali no VP do GGRC. E hoje o fundo cotado a 71, ou até ontem, né, que a gente tinha cota aqui na faixa dos R$ 59, para quem vai vender a 100, era um upside bastante grande. Só que porque esse nível, esse upside ainda não está tão forte, pessoal, já que o fundo vai ser vendido, se aprovado, a R$ 100. Primeiro, porque o Helg ele vai receber as cotas do GGRC AVP. Hoje o GGRC tem um deságio aí de uns 12, 13%. Então, se você coloca só isso aí na conta, era como se o Helg fosse vendido a uns R$ 85, R$ 90, mais ou menos. Segundo, o Helg não cita, pelo menos eu não encontrei ali na Assembleia, eu li rapidinho, mas eu não encontrei informação de que o fundo vai ser liquidado, que vai receber as cotas do GGRC, vender do dia para a noite e liquidar o fundo.
pode ser que o Helg até continue por um tempo aí com as cotas do GGRC, se não me engano, tem ali um período para eles poderem vender essas cotas. Então, o cotista do Helg não vai se livrar do Helg mesmo se livrando dos imóveis. Ele vai ficar com as cotas do GGRC provavelmente por um tempo. Acredito, né, que a intenção da REC seja liquidar o Helg futuramente, mas não creio que isso vai ser já de uma semana para outra. Enquanto isso, o Helg vai ficar basicamente um FOF e quem sabe a REC pode até manter o fundo aí como um FOF ou como hedge fund futuramente. Então, não, a informação que eu pude encontrar ali na Assembleia não é que o Helg vai ser liquidado, mas o Helg, se aprovado pelos cotistas, vai vender todos os seus ativos e receber GGRC a basicamente, já que ele compra ali no VP, a basicamente ali uns R$ 85, 85,90. Então ainda tem uma possibilidade grande de upside. Aí vai aquela questão de perfil de risco de cada investidor. Se você tem aí coração para aguentar um pouco de emoção na cota e quiser arriscar, né, comprar 71, 73, não sei quem comprou, deixa até nos comentários, buscando ali até os 85, maravilha. Mas lembra desse detalhe de que precisa ser aprovado pelos cotistas e segundo a gente não sabe como será esse processo aí pós receber as cotas do GGRC. Se vai liquidar, a que preço vai liquidar, se vai continuar só distribuindo dividendos do GGRC, enfim, tem esse ponto e eu acredito que é por esse ponto que a cota não já saiu hoje aí de 70 para esse 75 e já foi até para R$ 80. Acredito que o mercado tem um pouco dessa dúvida como é que vai ficar essa história toda, mas vamos ser sinceros aí que quem comprou nos R$ 60, se de fato for liquidado tudo ali nos 85, R$ 90, vai ser um upside assim bastante interessante. Outro que vem performando muito bem é o Tigar 11. Tigar sobe 1,58 agora, mas ou foi hoje pela manhã, ou foi ontem à tarde, chegou a bater ali na faixa dos 93, R$ 94. Já sobe no mês 13,87. Eu comentei até sobre esse assunto aqui, deve ter mais ou menos uma semana, de que a gente viu muito ativo performando bem e na média, pessoal, não é regra, mas na média, quando a gente tem o mercado em alta, os primeiros ativos a subirem são bons ativos, ativos de boa liquidez, boa gestão. Geralmente, na média, é isso. Pode ser um ativo ou outro que fique fora da história, mas geralmente, quando tem aquela pressão compradora, a primeira pressão compradora é nos melhores ativos. Depois, vai partindo para os menores de liquidez, os ativos mais high yield, ativos que têm algum tipo de problema. Então, a gente viu aí uma onda de fundo imobiliário subindo e eu comentei há poucos dias sobre isso. Para mim não faz muito sentido ver tantos fundos high yields com dividendo aí, seja olhando fundo de papel ou até de desenvolvimento, com yield de 1,5 ou até um pouco mais acima disso, como é negociado ainda alguns high yields. Eu tenho para mim que o mercado uma hora vai acabar reprecificando esse negócio. Uma coisa era comprar muitos fundos aí mais com perfil high grade, seja olhando tijolo ou papel, menos endividado ou não, que tinha ali 1,2%, 1%. Se olhasse fundo de tijolo, tinha alguns com algo próximo a 1%, 0,90%, ativo de boa qualidade. Agora a gente já está vendo a normalidade. Muito fundo de logística com 0,80, 0,85, fundo de shopping já ficando ali mais próximo a 0,80, 0,70. Fundo de papel que os high grades tinham ali 1,1, 1,2 e agora mais próximo a 1%. Então acabou aquela festa de comprar tanto ativo bom barato. Ainda tem oportunidade? Na minha opinião, tem. Mas vamos ser sinceros, não é o que era um mês atrás, né? Um mês atrás tinha muito ativo dado ali, de certa forma, era um desconto muito grande. E eu acho que agora muita gente vai acabar, como já reduziu os descontos nos bons fundos, eu acredito que o pessoal vai começar a ir um pouco mais ali para o desenvolvimento, para a high yield, fundo que é um pouco mais alavancado, vai começar a botar um pouco o pé nesses outros ativos, porque ainda tem dividend yield bastante alto. O Tigar chegou ali a R$ 80 até poucos dias, 80, 78 mais ou menos. Olha o preço que já está. Então performou muito bem o Tigar 11 nesses últimos dias e eu vi bastante gente comentando aqui no canal que estava de olho para investir nele. Deixa aí também nos comentários se vocês chegaram a comprar algumas cotas. E fechando a nossa lista com o CPTS, que hoje sobe 0,28, mas olha a performance aqui no mês. 12,01. E aqui também é um outro ponto que eu lembro para vocês: relação risco-retorno. Eu me lembro que há pouco tempo, quando eu olhava nos fóruns, nos vídeos aí que falava sobre CPTS, ou até aqui mesmo no canal, quando eu comentava sobre o CPTS, tinha muita gente que dizia que o CPTS não prestava, que o CPTS só caía. Quando falava de fundo imobiliário, o fundo imobiliário só cai, fundo imobiliário é furada.
Quem comprou CPTS no dia 20 de fevereiro, está tendo um ganho de quase 20%. Aí eu te pergunto, você que investe em ações, e não é porque eu não tenho, porque hoje meu patrimônio é até um pouquinho mais de 50% em ações, mas o Ibov, que hoje é o assunto do momento, Ibov disparou de 122 para 133. Quem subiu mais? Foi o Ibov ou foi CPTS? Foi, sei lá, Banco do Brasil na última semana ou foi CPTS? Então, tudo é questão de relação risco-retorno. E eu volto a dizer, não é que eu concordo com tudo que acontece com a Capitânia, com o CPTS, sei lá, com HGLG, MX, mas para mim tudo é relação risco-retorno. E o CPTS, ele tem uma característica, embora agora mudou por ser hedge fund, né? Mas além de ter tido aumento nesse mês de rendimento para 8 centavos por cota, o que ele tem de CRI é uma carteira um pouquinho mais conservadora em alguns ativos ali. Uma boa parte são CRIs que tem uma representação pequena dentro do portfólio de empresas que a chance de ter problema de inadimplência ou fundos imobiliários, a chance de ter problema de inadimplência é menor. E isso uma hora ia acabar vindo para o preço, né? E o CPTS foi um destaque aí nessas últimas semanas, né? 20, quase 20%, de fato foi um retorno muito atraente. Quem tinha aí uma posição relevante no CPTS já fez o ganho do ano só com essa movimentação. Vamos passar aqui agora para os destaques do momento. E eu volto a repetir, não é que eu tenho nada contra ou a favor do CPTS, só mostrando para vocês o que eu sempre comento aqui de relação risco-retorno. Uma hora a relação risco-retorno vem para o preço do ativo. Não tem fundamento um fundo imobiliário, na média, um fundo imobiliário com perfil mais high grade está pagando 1,2, 1,4. Geralmente a gente não vê isso. Um fundo de shopping, um fundo de logística, pagar 1%, um bom fundo, não é uma coisa tão comum. Então, uma hora isso vai acabar vindo para o preço. Destaques dos FIX, pessoal, nós temos TRBL subindo 5,7, RCRB 3,4, BLMG 2,5. Será que o BLMG está subindo na onda de liquidação de fundos? A gente viu a possibilidade do Sari ali, comentários sobre possibilidade de liquidação, que pelo menos até onde eu vi até agora a gestão não confirmou. O Helg agora podendo ser liquidado aí, pelo menos seus ativos. Será que o BLMG está subindo devido a essa possibilidade também? KCR subindo 2,16, BTLG 1,88, BTCI 1,83. A JFE que mais cai, 1,82, voltando ali para R$ 7,00. GTWR 1,25, VGHF 1,14, KNR 1,13, VIUR 1,08 e HGPO caindo 1,08 também. Outro segmento aqui, pessoal, para mim, vai uma hora acabar fazendo essa relação risco-retorno, fazendo efeito na cota. Você tem a possibilidade aí, se não houver inadimplência, algo que eu sempre gosto de lembrar, se não houver inadimplência, a maioria dos fiagros com essa alta da Selic vai entregar mais de 1,5. Não é uma coisa comum você ver mais de 1,5 nem para os fiagros. Então eu acho que em algum momento ou a inadimplência vai ter que bater para o rendimento cair ou essa cota vai acabar se recuperando um pouco. Não faz sentido você ver aí quase 2% de yield, como é o caso de alguns fiagros. Isso para mim em algum momento vai se recuperar. VCRAI que é mais sobe 3%, AZQ também, BBGO 2,36, LSAG 1,97, XPCA 1,37 e AGSX 1,88. Nas baixas BRFT com meio, GCRA, CPTR, KNCA, todos aí com 0,50 e AG 0,38 e Rura 11 também. Nos FIINFRAs, ainda tem algum ativo aqui, um ou outro ativo que não subiu tanto, especialmente os que tem liquidez um pouco mais baixa, como é o caso do NUIF, mas já tivemos aí muitos infras performando bem com a melhora da curva de juros. IRIF agora sobe 3,85, CADIF 1,13, RBIF 1,08, RBIF que chegou a 62 e 61 reais, já está no 75 e 78. RIFF sobe 0,54, SNID 0,52 e IFRE também. Nas baixas, tirando no IFRE, não tem aí nada de muito relevante. E ações, pessoal, balanços mais uma vez fazendo efeito em algumas empresas, como é o caso aqui da Minerva, BIF3 sobe 8,7, Mafrig 6,8, JBS 5,3, Amob 3,45, MRV e Repvida 3. Nas baixas, Embraer 8, Localweb 3,62, RecV3 teve balanço 3,47, VIVT3 3,18, Braskem 2,91 e Pets caindo 2,81. Vamos passar aqui para os comunicados e eu quero iniciar pelo fato relevante aqui do GGRC, que é a história ali do Helg 11, né?
vem informar, por meio deste fato relevante, informar os seus cotistas ao mercado em geral, que o GGRC celebrou na presente data uma carta de intenções proposta com o Fundo Imobiliário REC Logística, o RELG 11, para aquisição da totalidade dos ativos do seu portfólio, melhores descritos abaixo pelo valor total de 133 milhões de reais. O RELG hoje ele vale em torno de 10% acima disso. Vocês podem dar uma olhada ali que vai ficar mais ou menos R$ 100 ali a aquisição, se concluída dessa forma, né? Imóvel REC Log Cotia, REC Log Extrema, Log Queimados, e aí eles colocam o preço por metro quadrado, ou melhor, o metro quadrado que tem ali, cada um, prazo dos contratos, log e contagem. O preço será pago mediante a compensação financeira de crédito entre os fundos, considerando que, nos termos da proposta, uma vez superadas as condições precedentes, o RELG se compromete a subscrever o valor equivalente ao preço no âmbito da futura oferta pública primária de novas cotas do GGRC a ser oportunamente divulgada. Com o pagamento do preço e consequente outorga da escritura definitiva da compra e venda dos imóveis, o GGRC passará a ter direito à integralidade dos aluguéis dos imóveis. E aqui eles deixam um pouco das imagens, né, dos ativos do RELG 11. E vamos esperar um pouco mais aí se vem mais detalhes no relatório gerencial. Mas essa é o resumo, né, do fato relevante. Comprando aí o RELG 10% abaixo do VP, foi mais ou menos o que eles fizeram ali com o SNLG. E o RELG 11 vai receber as cotas do GGRC AVP e vamos esperar para ver como é que fica essa história. Se vai vender todas as cotas em quanto tempo, se vai continuar o Helg com as cotas do GGSC distribuindo só o dividendo. Enfim, a gente precisa esperar um pouco mais sobre isso, mas basicamente essa é a aquisição que o GGSC quer fazer do Helg 11. SNE 11 também trouxe aqui um fato relevante de aquisição, dessa vez talvez é porque a emissão não foi tão bem sucedida, né? Eles queriam captar ali acho que uns 150 milhões, 200 milhões e foi quase nada de captação e a gestão ficou um pouco sem dinheiro aí talvez para partir para desenvolvimento. Então, o fundo celebrou no dia 14 de março o contrato de compra e venda de cotas e avanças para aquisição da totalidade das cotas de Pirassununga Energia Renovável, SPE, detentora do direito real da superfície, onde está instalado um conjunto de 3 usinas solares localizado na área de compensação da Eletroredes, Neoenergia. O empreendimento imobiliário está quadrado na modalidade GD1, encontra-se a operação está 100% locado para um grande player do setor, contrato de locação na modalidade Take or Pay, vencimento em 2039, garantindo um direito de recebimento integral da performance entregue pelo empreendimento. O preço base da transação é 16 milhões e meio, então não é tanto dinheiro assim, só que como o SNEL é um fundo pequeno ainda, um patrimônio pequeno, já é, para arredondar ali, exagerar 10% do patrimônio dele, né? Subdividido em duas parcelas e sujeito a ajustes e condições supervenientes a serem apuradas posteriormente. O preço base poderá ser reduzido após o fechamento caso a performance das usinas não atinja as expectativas projetadas nesta data. E o retorno, pessoal, a TIR é menor do que o portfólio dele. Por fim, a taxa interna de retorno real projetada para aquisição é de 15%, ou seja, 15% acrescido de inflação energética, o que se mostra atrativo para um ativo performado, já mitigado os riscos relacionados às obras e conexões. Se vocês forem pegar o portfólio do SNEL, os desenvolvimentos dele geralmente é 25, a TIR esperada é de 25. Só que aqui eles já estão comprando um portfólio pronto, então o retorno acaba sendo menor, ficando aí em 15%. Não sei se isso vai acabar impactando ali a rentabilidade dele. O fundo já vem aí há bastante tempo com 10 centavos por cota. Eu até esperava que nesse ano de 25 fosse aumentar o provento para 11. Até agora, né, a gente não viu nenhuma notícia em relação a esse assunto. VIF 11 vem comunicar aqui aos seus investidores procedimento de liquidação do fundo. Como eu já havia passado para vocês, o fundo vai ser incorporado aí pelo VCRI, pelo menos uma parcela dele, e aqui eles vêm informar. Desta forma, o fundo será liquidado, a cada cota do fundo detida pelos cotistas serão entregues no período dia 24 de março e em 26 de março. O montante total de R$ 6,25, sendo R$ 5,73 em recibos de cota de emissão do VCRI, com base no valor de mercado de tais cotas, de fechamento do dia 18 de março, correspondente a um fator de proporção de 0,80. Cotas de emissão do VCRI por cota do fundo e 48 centavos em moeda corrente nacional. Então, quem tinha aí as cotas do VCRI vai receber uma parcela, melhor, quem tinha as cotas do VIF vai receber uma parcela em VCRI, a maior parcela em VCRI, e 48 centavos em moeda nacional. E lembrando que preço, se você não enviou o preço médio, eles vão levar em consideração o menor preço do VIF 11. Consequentemente, isso vai ter imposto retido na fonte. RBRL, RBR Logística vem comunicar aqui aos seus
Cotistas, foi formalizada a rescisão contratual de celebração com a Bel Microcomputadores por meio do instrumento particular de distrato de contrato de locação não residencial, após tratativas entre o fundo, a Belmiro e a Vulcabras e demais empresas do seu grupo econômico. Então, locatária somente do módulo 3 e 4 do Galpão C, localizado na estrada municipal Luiz Nopes e etc, Minas Gerais, ficou acordado que a Vulcabras passará a ocupar o módulo 1 e 2 do galpão C do imóvel, até então ocupado pela Belmicro. Em razão deste rearranjo comercial, o imóvel permanecerá ocupado, sendo que a Vulcabras passará a ser responsável pelo pagamento dos aluguéis desde o dia 1º de março de 2025. Então, basicamente, aqui, pelo que deu para ver no comunicado, vai trocar 6 por meia dúzia, não vai alterar nada em relação ao impacto para o cotista. Calendário de eventos, nós tivemos aqui ontem o ISCJ, que anunciou 58 centavos por cota, pagamento dia 31, e hoje a gente teve aí alguns fundos imobiliários que pagaram. CXAG 70, IBCR pagou hoje 90, IRDM 80, IRIM 82, RBRF 6 centavos por cota, RBRR 95, RBRY R$ 1,05, RZZR R$ 1,16 e até agora não teve nenhum anúncio. Caso você seja cotista de algum, deixa aí no comentário que assim que eu souber a informação eu te respondo. E fechando aqui o conteúdo, fazendo o convite mais uma vez para você que tem interesse em resolver a sua declaração de imposto de renda em menos de 5 minutos. O App Grana pode te dar essa facilidade. Foi publicado essa semana aqui no canal um vídeo do passo a passo para você conseguir resolver isso. É bem simples e bem rápido mesmo, já que eles vão te entregar o arquivo pronto para você simplesmente colar ali dentro do programa da Receita Federal. Se você tiver esse interesse, o link está aí na descrição do vídeo, no comentário fixado. O cupom é válido aí tanto para o Grana IR quanto para o Mais Grana. Lembrando que o plano Grana IR, que é o plano anual, te dá, além do IR mensal, que é a parte de DAF ali do mês a mês, o relatório copia e cola, o passo a passo para você conseguir fazer a sua declaração, ou se você optar pelo melhor plano, que é o que eu recomendo, que é esse que vai te entregar o arquivo já pronto, para você simplesmente colar ali dentro do programa da Receita Federal. Esse cupom investidor, segundo o Grana entrou em contato para informar que é por tempo limitado. Então, se você tiver esse interesse, cupom investidor vai te dar 25% de desconto nos dois planos aí, do que você escolher vai depender, o desconto de 50 a 90, dependendo do plano que você escolher, e ainda você pode pagar em 6 vezes sem juros. Lembra que a Receita Federal já disponibilizou o programa e o Grana vai te dar ali as informações do arquivo, dependendo do que você vai fazendo no programa. Se é a declaração pré-preenchida, se você vai iniciar uma declaração em branco, ou se já tem alguma informação na declaração. Dependendo do que você escolhe, o Grana também vai te entregar o arquivo pronto para você simplesmente colar e resolver a sua parte de renda variável. A um valor bem tranquilo que você consegue pagar em 6 vezes sem juros. Ficou com dúvida aí como é que vai fazer esse processo? O link, procura aqui no canal que está o vídeo do passo a passo que eu publiquei essa semana. Como é que você declara seu imposto de renda em menos de 5 minutos mesmo, utilizando aqui o App Grana. Aproveita essa oferta aí de 25% de desconto utilizando o cupom INVESTIDOR. Não esquece dessa parte que é bem importante. Além de você ajudar o canal, vai ter esse desconto especial de quase R$ 100 aí, dependendo do plano que você escolher. Bom, pessoal, esses eram os detalhes que eu tinha para passar. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esquece do like e até o próximo conteúdo.